Imagine por um momento um evento tão extraordinário que transcende o tempo e o espaço. Um evento que promete transformar a humanidade e redefinir o destino de cada ser vivo. Estamos à beira de um acontecimento que não apenas desafia a compreensão, mas também desperta esperança, curiosidade e debate intenso entre milhões de pessoas ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar em um mistério que tem fascinado teólogos estudiosos e crentes por gerações: o arrebatamento da Igreja. Prepare-se para explorar as profundas implicações deste evento celestial e as suas nuances e os sinais que, segundo muitos, indicam que ele pode estar mais próximo do que jamais imaginamos. Segure-se, porque esta jornada promete desafiar suas percepções e iluminar um caminho de fé e expectativa. Vamos juntos desvendar este enigma que pode a qualquer momento transformar o mundo como o conhecemos. O arrebatamento da Igreja refere-se a todos os crentes sendo levados para o céu, os ressuscitados, junto com aqueles que estavam vivos naquele momento. Leia em 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 15. Se ocorrer no início da grande tribulação, então é claro que a segunda vinda de Cristo será no final da grande tribulação. Para resgatar Israel no meio do Armagedom, será um evento separado. De acordo com Zacarias, capítulo 14, versículos 3 a 5, todos os santos acompanharão Cristo em seu retorno à terra. Mas se o arrebatamento ocorrer no final da grande tribulação, será simultâneo à segunda vinda de Cristo, tornando-se ambos um evento único. Então, como acontecerá? Dois eventos separados ou um único evento com propósitos diferentes? Essa pergunta, mesmo não tendo relação direta com o Evangelho da Salvação, tem sido dividida na Igreja evangélica. Felizmente, você pode responder facilmente. Na Escritura, as petições do arrebatamento e da segunda vinda são tão diferentes em vários detalhes que possivelmente não poderiam descrever a mesma ocorrência. Não podemos abordar todas essas distinções, mas aqui estão algumas. No arrebatamento, Cristo não volta à terra, mas leva os crentes a encontrá-lo nos ares, acima da terra, conduzindo-os diretamente para o céu. Consulte João capítulo 14, versículo 3 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em contraste, na segunda vinda, Cristo retorna à terra para governar Israel e o mundo inteiro a partir do trono de Davi, em Jerusalém, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 4. E naquele dia serão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio de leste para oeste, e haverá um vale muito grande. Consulte também Lucas capítulo 1, versículos 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Leia Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 15. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E da sua boca saía uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do seu furor e da ira do Deus, o Todo-Poderoso. No arrebatamento, há uma ressurreição de todos, os crentes que morreram naquele momento, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53. Num momento,
num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados, porque sabemos isto: o que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é mortal se revista da imortalidade. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em contraste, na segunda vinda, não haverá retorno até que o anticristo seja derrotado, e ele e o falso profeta sejam lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fez os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e Satanás terá sido encerrado no abismo durante 1000 anos, conforme Apocalipse capítulo 20, versículos 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e colocou selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nenhum desses eventos é relatado no arrebatamento dos crentes para o céu. Portanto, na primeira ressurreição que ocorrerá no arrebatamento, é anunciado apenas um grupo conforme Apocalipse, capítulos 4 e 5. No arrebatamento, os corpos dos crentes vivos, assim como os corpos dos que são ressuscitados, serão transformados em corpos imortais, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em contraste, na segunda vinda de Cristo, todos os santos voltarão do céu com ele e, portanto, já terão sido transformados em imortais, conforme Zacarias, capítulo 14, versículo 5, e Apocalipse, capítulo 19, versículos 11 a 15. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. O arrebatamento vai acontecer durante um período de relativa paz e incertezas, quando o mundo não estará esperando o julgamento divino, conforme Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que os consumiu a todos. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu e enxofre, e os consumiram a todos. Novamente,
Em total contraste à segunda vinda, aconteceu em meio à pior guerra que o mundo já viu, com a maior devastação que este planeta enfrentará, conforme Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. Porque há então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora nem tampouco havia. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. E Apocalipse, capítulo 6, versículos 8 a 17. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o guia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, fome, peste, e com as feras da terra. E tendo aberto o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Que também se completou o número de seus conservos e seus irmãos, que fizeram de ser mortos como eles foram. E tendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. E Apocalipse capítulo 9, versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que foram preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O arrebatamento aconteceu quando as condições do mundo indicam que tudo está bem, quando muito poucos ficarão aguardando a volta de Cristo. Ele surpreenderá até mesmo a igreja, conforme Mateus, capítulo 24, versículos 36 e 44. Igualmente, quando vires todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Por isso, estai vós apercebidos, também porque o Filho do Homem tem de vir a hora em que não quero. Em contraste, quando ocorrer a segunda vinda de Cristo, nem mesmo o anticristo será pego de surpresa. Os muitos sinais visíveis avisarão a todos que Cristo está às portas, conforme Apocalipse, capítulo 19, versos 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquela que estava assentada sobre o cavalo e ao seu exército. O arrebatamento ocorrerá quando a igreja estiver dormindo, com pouca expectativa da volta do Senhor, conforme Marcos capítulo 13, versículos 35 e 36. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se há tarde à meia-noite ao cantar do galo, ou pela manhã, para que, vindo de improviso, não te ache dormir. Em contrapartida, a segunda vinda acontece no final da tribulação, em meio à devastação e ao sofrimento, quando o anticristo está atacando Israel e quase aniquilando-o. Seria inconcebível que a igreja, caso ainda estivesse aqui, pudesse estar dormindo em complacência e engano, pensando que Cristo não voltaria logo, visto que o arrebatamento nos traz instantaneamente sem passarmos pela morte para longe deste mundo de pecado e sofrimento, para estarmos com Cristo para sempre e sermos iguais a Ele, sem jamais voltarmos a entristecê-lo. Ele é chamado de bendita esperança, conforme Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Em contraste, a segunda vinda, ou o arrebatamento após a grande tribulação, jamais poderia ser chamada de bendita esperança, visto que muitos poucos cristãos, em caso a igreja ainda estivesse aqui, sobreviveriam para gozá-la. Tendo recusado a receber a marca da besta na mão direita ou na testa, ficando impossibilitados de comprar ou vender, recusando-se também a adorar a besta, seriam mortos conforme Apocalipse capítulo 13, versículos 15 a 17. E foi a concessão desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Não faz sentido sugerir que alguém pudesse comer às escondidas restos de comida sem enfrentar os policiais dos navios do Anticristo e ainda pensar na bendita esperança de ser arrebatado no Armagedom. Quanto ao arrebatamento, inquestionavelmente, a igreja primitiva foi instruída a esperá-lo a qualquer momento e a observar e vigiar a volta de Cristo, quando ele quis levar todos os crentes à casa do Pai, conforme Lucas capítulo 12, versículos 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesos as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. E 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira futura. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Em contraste, a segunda vinda, pela definição exata da Escritura, não pode ser esperada momentaneamente. Portanto, nenhuma das Escrituras acima, referindo-se a observar, aguardar e vigiar, poderia referir-se à segunda vinda. Nesse caso, as Escrituras só podem estar se referindo ao arrebatamento antes da tribulação. O arrebatamento antes da tribulação tem um efeito poderoso e purificador sobre os que têm esperança nele. O fato de que deve ser esperado a qualquer momento só pode significar que ele deve acontecer antes do anticristo ser revelado, ou seja, antes da tribulação. Se Cristo pode vir a qualquer momento, isso não nos deixa tempo a perder, nem tempo para atrasarmos o testemunho, nem tempo para darmos vez ao pecado, pensando em nos arrependermos e mudarmos de vida mais tarde, conforme 1 João, capítulo 2, versículo 28 e capítulo 3, versículo 3. E agora, filhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E qualquer que nele tenha esta esperança, purifica, se a si mesmo como também ele é puro. Em contraste, a antecipação da segunda vinda ou arrebatamento após a tribulação dificilmente poderia ter um efeito purificador, visto que não poderia acontecer durante menos 7 anos, tempo suficiente para atrasarmos o testemunho, reconciliando-nos com Cristo, para em seguida viveremos uma vida santa. De fato,
O Senhor disse que, não crendo em sua vinda, a qualquer momento, o efeito seria o oposto nos crentes, conforme Mateus capítulo 24, versículos 48, e Lucas capítulo 12, versículos 45 e 46. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarde virá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados, e a comer e beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. O arrebatamento não é apenas um evento esperado a qualquer momento e é ansiosamente antecipado, como convidamos pedir ao Senhor que ele venha sem demora. Veja como termina a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, versículos 17 e 20. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Aquele que testemunha estas coisas diz: certamente cedo venho. Em contrapartida, a segunda vinda não é de natureza. E ora tais que pudéssemos pedir a Cristo que a efetuasse sem demora. Visto que Cristo não pode voltar à terra em julgamento para resgatar Israel, impedir a destruição e destruir o anticristo, seu reino e seus exércitos até o final da tribulação. Clamar a Cristo vem, Senhor Jesus, seria como exigido um pagamento devido pelos 7 anos. Contudo, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Então só podemos acreditar que deve haver uma vinda de Cristo que deve acontecer a qualquer momento. Não pode ser a segunda vinda, nem o arrebatamento após a tribulação, mas o arrebatamento antes da tribulação. Existem pelo menos 2 eventos que acontecerão no céu, aos quais a igreja estará presente e que, por conseguinte, não poderá ocorrer sem o arrebatamento, o julgamento no tribunal de Cristo e a ceia das bodas do Cordeiro com sua noiva, a igreja. Conforme 2 Coríntios, capítulo versículo 10, e Romanos, capítulo 14, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada 5 receba segundo o que tenha feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Também Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque as boas-vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Ambos os eventos acontecem antes da volta de Cristo à terra, e assim desativam um arrebatamento antecipado. Claro que a segunda vinda não pode ocorrer antes desses 2 acontecimentos inesperados que excluem a presença da igreja no céu para que aconteçam ali. Somente haverá essa vinda após as bodas do Cordeiro com sua noiva, que o acompanhará de volta à terra para resgatar Israel e destruir o anticristo e seus exércitos, conforme Apocalipse capítulo 19, versículo 14. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Não sabemos exatamente a razão pela qual o noivo tarda, mas conforme ele disse, a igreja ficará adormecida. Nesse contexto, nosso Senhor acrescenta em Mateus, capítulo 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. Possa cada um de nós estar ouvindo ansiosamente esse clamor do Espírito Santo e de nossos corações. De fato, deveríamos estar clamando em voz alta, pois o Senhor decidirá a qualquer momento para nos levar até Ele. Então vamos vigiar e aguardar com ansiosa antecipação, encorajando os outros a fazerem o mesmo.
Isso terá um efeito purificador e motivador em nossas vidas. À medida que concluímos esta jornada fascinante pelo mistério do arrebatamento, somos lembrados da importância de estarmos sempre vigilantes e preparados para o desconhecido. Que esta discussão tenha acendido uma nova chama de curiosidade e reflexão em cada um de vocês. Se este conteúdo ressoou com você e trouxe novas perspectivas, não se esqueça de deixar seu like e mostrar seu apoio. Inscreva-se no canal para mais explorações profundas como esta e ative as notificações para não perder nos próximos encontros. Queremos ouvir suas opiniões e insights, então sinta-se à vontade para deixar seus comentários abaixo. E claro, compartilhe este vídeo com amigos e familiares, para que juntos possamos expandir essa conversa e iluminar ainda mais mentes. Até a próxima e que a busca pelo conhecimento continue a inspirar cada um de nós.